Não, tá tudo bem. Serei carrasco, né, quando der 9 horas, 21 em ponto, vou falar, não tem, não tem bis, não tem chorinho, brincadeira. Bom, gente, então começou a gravar, tem muita gente que assiste depois a aula, né, perde o início ou acaba não conseguindo entrar no momento, então sempre bom começar do começo. Então, boa noite. Estamos dando início ao segundo encontro do curso, do módulo, né, que nós estamos desenvolvendo, intitulado Poética do Sensível, e esse módulo, né, o tema desse Poética do Sensível é múltiplos letramentos literários, leitura de imagens e materialidade do livro. Esse é o nosso segundo encontro, teremos mais adiante, né, daqui 2 semanas, o encontro final dessa formação. E mais adiante, né, lá para novembro, já até saiu publicado no Diário Oficial, e as inscrições são na segunda-feira, o nosso próximo curso Poéticas do Sensível, né? Eu vou colocar depois no Classroom também, né? Eu não coloquei ainda, porque semana passada eu já coloquei informação demais lá no sala de aula, né, sobre o congresso da PUC. Inclusive, eu quero aproveitar, né, o ensejo e agradecer, que eu vi que muitos professores, né, da nossa rede se inscreveram ou como ouvintes, né, para participar do Congresso Internacional de Literatura para Crianças e Jovens, que a Beth é uma das professoras responsáveis por esse congresso, e me convidou, que eu fico muito feliz de estar compondo a comissão desse congresso, um prazer, uma honra. E muitos professores também se inscreveram com pesquisas ou relatos de prática dentro do tema para apresentar no congresso, e em breve a gente pretende fechar a programação, divulgar para todas e todos, tá bom? Mas agradecer, também divulgamos o curso que a professora Beth está ministrando com a Diana Navas, outra professora da PUC, também super parceira nossa. Então, agora eu falei, não, deixa passar essa semana, agora sim eu vou divulgar o nosso próximo curso, Poética do Sensível, que vai começar em novembro. Acabando esse ciclo formativo, que nós estamos em andamento, né, no meio do curso, teremos em seguida mais um curso que as inscrições serão na segunda-feira, ao 12h30, abre as inscrições, né, já está publicado no DO, mas depois eu divulgo também no Google Sala de Aula. Opa, que bom, porque a ideia é tem uma conexão entre os temas que estão sendo tratados, né, então vocês são o público preferencial, quem já está participando dessa formação, tá bom? Então, dito tudo isso, também quero informar que nós postamos ontem, né, um texto que vai dialogar muito com o encontro de hoje e vai continuar, né, sendo tratado no terceiro encontro, né, que a gente citou no encontro passado, né, um capítulo do livro Para Ler o Livro Ilustrado, que é um livro que nós temos no acervo das nossas escolas, mas, de todo modo, a Beth está até mostrando o livro, né, que é um livro que nós compramos, né, 2-3 anos atrás, né, para o acervo. A Amanda está com ele em mãos, ó, isso só prova que está nas escolas, né, o pessoal pegou emprestado. Esses livros que vieram para as escolas para leitura tem esse intuito mesmo, né, que vocês conversem com o CP da escola, levem para casa, sejam trabalhados em GEIFs, né, contribuam para o trabalho que vocês realizam na escola. Então nós também compartilhamos, né, na nuvem do nosso curso, né, no Drive, o capítulo escaneado, caso a escola não tenha o livro, ou não encontrei. Então a gente já se antecipou, escaneou o capítulo. Não fica tão bom escaneado, né, porque ele é grandão o livro, né? Peraí, acho que vou só mutar um. Agora alguém estava com o microfone aberto, mas eu já mutei. Então, como ele é grandão, né, nada, e o livro é muito bonito. Ler em mãos, a materialidade do livro, o tema do encontro, né? O livro em mãos é muito bom, mas também está disponível. E um texto complementar que aprofunda muito essa discussão do nosso encontro, que é um artigo que a professora Beth escreveu também com um pesquisador, foi orientando dela, o professor Luiz Girão, também dentro do tema do nosso curso, tá bom? Então já estão disponíveis lá esses textos para dar mais subsídios dentro do tema que nós estamos trabalhando, tá bom? Então não esqueçam de explorar esse material, ler, quem ainda não conseguiu, porque postei recentemente, né? Mas talvez até para o próximo encontro, né, com as leituras em desenvolvimento, podem surgir dúvidas, podem surgir observações, comentários que vão contribuir muito para a nossa formação. Então, agora,
passo a bola para a professora Beth, ela está pesquisando lá pegando algum livro no acervo. Deu tempo aí de pegar alguma coisa, Beth? Deu. A gente não combinou, né? Eu podia ter enrolado um pouco mais. Não, eu lembrei aqui de uma. Você foi falando e ativou minha memória aqui para uma questão, mas está tudo certo. Então tá bom. Então, Beth, boa noite, pessoal. Então, passo a bola, Beth. Muito bem. Boa noite para todas as pessoas que estão ouvindo a gente agora e também depois na gravação. Nessa aula, na aula passada, a gente fez um percurso um pouco mais geral sobre leitura de imagem, né? Alguns aspectos, alguns conceitos fundamentais, como o nosso olhar funciona, como a imagem captura o nosso olhar, o olhar do leitor, né? As questões de profundidade, de elementos geométricos, presença de pessoas, de humanos, de não humanos, né? Como o olhar do artista está sempre perseguindo uma harmonia, mas ao mesmo tempo é uma harmonia que surpreende, que levanta curiosidade, né? Como é que o artista se aproveita de elementos aparentemente corriqueiros do visual, mas que, na verdade, juntos, aguça a vontade de ler imagem, né? Foi, assim, algo mais geral. Eu achei que fez sentido para a gente aqui, pelas reações que tivemos no chat, né? Pelas as interações que tivemos aqui também. E no finalzinho, a gente comentou um pouco do livro Achou, né, da Aline Abreu, a gente fez breve análise assim, da capa, do livro, e aí a gente estava entrando no nosso universo, né, que é o universo do livro ilustrado, porque, na verdade, durante aquela aula, eu usei muitos exemplos assim, de publicidade, né, de fotografia jornalística, fotografia artística, e foi só no finalzinho que a gente entrou no nosso tema principal. Então, hoje, a gente vai continuar nessa direção e vai, de fato, mergulhar, falar do nosso objeto de estudo, que é o livro ilustrado. Então, para isso, conforme o Samir já adiantou, eu vou usar 2 materiais. Um é esse capítulo, metade desse capítulo da Linden, porque a outra metade é sobre a materialidade do livro, que é o tema da próxima aula, tá? Então, quem ainda não pegou o livro emprestado, pega, porque na próxima aula a gente vai continuar com ele. E também esse artigo que o Samir passou para vocês, meu e do Luiz Girão, e que a gente vai também utilizar, tá? Para a gente começar, eu vou compartilhar minha tela com o livro, com a imagem do livro da Linden, para a gente acompanhar algumas questões juntos. Vocês estão vendo a tela? Sim, Beth. Sim. Ótimo, obrigada. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Boa. Bom, o que vai interessar aqui no início? O título do capítulo dela é bem o que a gente precisa. O que é o livro ilustrado? Esse livro da Linden, como o Samir já falou, é um livro belíssimo, né? Eu vou até me desconectar, que acho que eu aumentei a tela, eu fui para a tela muito rápido. Vou para o compartilhamento. Esse livro da Linden, ele é um livro belíssimo, né? Todo em papel couché, recheado de imagens, mas é um livro difícil de ler, visualmente difícil de ler, porque ele tem como propósito o hipertexto.
né? Ou seja, você tem 3 níveis de leitura aqui. Você tem 4 níveis de leitura. Você tem o texto mesmo, né? Que é aparentemente o principal, mas não é o principal. Você tem as legendas que organizam o seu olhar, né? Ela vai o tempo todo dizer para você, da esquerda para a direita, abaixo, na outra página, né? Obrigada, Samir. E então esse é um texto, a legenda é um outro texto, e aí você tem as imagens, que é um terceiro texto, que é o texto visual. O texto verbal organiza a sua trajetória pelo texto visual. E aí você tem um quarto texto, que são esses box, esses textos que têm o fundo cinza, que foram escritos por outras pessoas, né? A Linden faz uma dupla curadoria. Ela faz uma curadoria de imagens, que são imagens de livros ilustrados do mundo inteiro, em especial Estados Unidos, Inglaterra e França, mas tem de outros países da Europa. É um livro eurocentrado, né? Você não tem literatura latino-americana, literatura brasileira, literatura japonesa, não, é eurocentrado, mas um pouco de Estados Unidos, isso tem. Ela faz essa curadoria, então, dos livros ilustrados e a curadoria de artigos, né, de outras pessoas, de outros escritores, de outros estudiosos do livro ilustrado, que ela põe nesses box que estão cinza. Então, são 4 textos. E aí, o leitor demora um pouco para entrar no jogo que ela está propondo, né? Então, se você já começou a ler esse livro, eu acho que você sentiu isso nas primeiras leituras. Por onde eu começo? O que eu leio primeiro? Então, vai pelo convencional, né? Lê o texto o principal, né? A mancha principal de texto, e depois você vai com calma lendo a legenda, e a legenda vai ajudando você a ler as imagens as imagens dos livros, tá? Se você já leu o livro da Linden uma vez, se você já fez curso comigo, com a Diana, com o Luiz Girão, com tantas outras pessoas que estão falando de livro ilustrado, de livro imagem, você já tem um repertório, aí leia o box. Se você não tem repertório, se está começando agora, nem se preocupa com esses box. Pode pular na cara dura mesmo, não precisa nem, não fica com vergonha, pula. Porque ali ali o que tem uma informação específica do específico, sabe? É algo assim, é um bônus que a Linden dá para quem já está, vamos dizer, no nível 3 do jogo, tá bom? Então, acho que... E outra coisa que eu trabalho muito com esse livro com os meus alunos na pós-graduação, com formação de professores, e pode ser que não tenha acontecido com vocês, tá? Não estou dizendo que aconteceu com vocês, mas eu vejo acontecer com muita frequência. A pessoa compra, acha o livro lindo, nossa, que maravilhoso, agora eu vou aprender tudo, e ninguém lê. É impressionante, é um livro que as pessoas não leem, porque ele tem eu acho que ele dá uma canseira, assim, de visual, de informação, é muita informação. Então, eu tenho feito o que eu vou fazer aqui com vocês, que é quase que ler o livro junto com vocês. Então, vamos respirar fundo, porque essas informações a gente precisa delas, né? Não dá para passar por cima, tá bom? Eu vou compartilhar a tela e a gente, então, vai agora verdadeiramente iniciar. Então, eu estou lá na página 24, para quem estiver acompanhando aí pelo PDF ou com o livro. Tem 3 opções. Você pode acompanhar pelo PDF, na sua tela, sem depender da minha tela. Você pode acompanhar pelo livro e você pode acompanhar pela tela que eu estou compartilhando, tá? Então, estou lá na página 24, em que ela vai trazer o conceito de livros com ilustração, primeiras leituras, livro ilustrado, que é o jeito dela falar livro-imagem, história em quadrinhos, livros pop-up, livros brinquedo, livros interativos e livros imaginativos. Ela traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conceitos.
Para que a Linden faz isso? Para explicar o que não é livro ilustrado. Então, todos esses livros, vou descer aqui, ó, livro com ilustração, primeiras leituras, livros ilustrados, história em quadrinhos, livro pop-up, livro brinquedo, livro interativo, livro imaginativo. Isso é o que não é livro ilustrado, tá? Então, na primeira, quando ela abre o capítulo, é o que é um livro ilustrado. Na página 2, ela começa explicando o que não é, antes de falar o que é, tá bom? Então, isso é uma coisa importante da gente saber. Então, ela começa com o livro com ilustração. O exemplo que ela dá é esse aqui, ó. Um livro com ilustração, que é o quê? Obras que apresentam um texto acompanhado de ilustração. Então, isso aqui não é um livro ilustrado. Esse é um livro com ilustração. Você tem um texto e você tem uma ilustração. Depois, ela vai trazer primeiras leituras, que é aqui embaixo. Viu? Você fica pensando que o segundo exemplo está aqui do lado, né? Só que não. O segundo exemplo está aqui embaixo. É disso que eu estava falando para vocês, do que ela vai brincando com o nosso olhar. Então, o livro Primeira Leituras, o exemplo que ela traz é esse, do Gaëtan de Segan, Rua da Dama de Preto, é um livro francês, né? De 2001. Ela vai dizer que o livro de primeiras leituras, situado a meio caminho entre o livro ilustrado e o romance, esse tipo de obra, cuja denominação é rigorosamente editorial, dirige-se especificamente aos leitores em processo. Em geral, o formato é característico do romance, a narrativa é sequenciada em capítulos curtos, a diagramação se assemelha a duas histórias ilustradas, embora, com certa frequência, contenha mais vinhetas e pequenas imagens emolduradas junto ao texto, o que pode, às vezes, aproximá-las do livro ilustrado. Então, você tem imagens e você tem umas vinhetas, que são desenhos, imagens pequenas, desenhos pequenos, quase selinhos, que vão ocupando a página, tá? Primeiras leituras. Ou seja, qual que é o objetivo do Primeiras Leituras? Ele dá a sensação para o leitor de que ele está lendo textos mais longos, né? As crianças falam livro de verdade, né? Isso eles falam muito do meu livro Todo Mundo é Misturado, que é um livro sem ilustração. E eles falam, é o primeiro livro de verdade que eu li. Por quê? Porque até então eles estavam lendo o livro ilustrado, né? Então, o Primeiras Leituras, ele está fazendo essa mudança entre o livro ilustrado para o livro sem ilustração. O terceiro exemplo que ela dá é livro ilustrado, que ela mesma vai explicar aqui no textinho, que é o que aqui no Brasil a gente chama de livro-imagem. Então, livro-imagem, que ela vai trazer o exemplo, cadê? Não trouxe. Livro-imagem está sem exemplo. Mas vocês sabem bem, é aquele livro sem palavras, só com imagem, e a gente vai falar deles com mais vagar na outra metade da aula. Depois, ela vai trazer história em quadrinhos. O exemplo que ela dá é isso aqui. Vocês conhecem bem o que é história em quadrinho, né? Então, quando a gente pega um livro e ele está em quadrinhos, a gente não diz, é um livro ilustrado, é um livro com ilustração. A gente diz, não, é uma história em quadrinhos, né? Ele tem ele se caracteriza pela presença de quadrinhos, pode até ser, por exemplo, esse quadrinho, ele está fora do padrão, né? Ele é mais compridão, assim, mais longo, né? É um retângulo grande. Aí você vai ter retângulos menores, quadrados, né? Mas, enfim, é com a ideia do quadrinhos e com os balãozinhos também, é uma característica do HQ. Depois, o outro exemplo que ela dá é o livro pop-up, que, graças a Deus, para ajudar, não saiu aqui no meu PDF. Mas o livro pop-up, ele é aqui o que ela traz de exemplo é um livro bem bonito, porque é a Alice no País das Maravilhas adaptado para pop-up. Então, é aquele que a criança abre o livro e aí sai
uma árvore, sai uma flor, sai um bicho, né, que estava ali dobrado, né, ele tem uma materialidade. Isso é um livro pop-up, não é um livro ilustrado. O outro livro que ela traz de exemplo é o livro Brinquedo, que é esse aqui, né, que é o livro que a criança toma banho junto, esse aqui é uma malinha que vai tirando coisas de dentro, né, esse é um livro Brinquedo, não é um livro ilustrado. Depois, eu vou dar a definição dela de livro pop-up, né? Então, o pop-up é o tipo de livro que, no espaço de página dupla, acomoda sistemas de esconderijos, abas, encaixes, etc., permitindo mobilidade dos elementos ou mesmo um desdobramento em 3 dimensões. Conceito da Linden de livro-brinquedo: objetos híbridos situados frequentemente entre o livro e o brinquedo, que apresentam elementos associados ao livro ou livros que contêm elementos em 3 dimensões, pelúcia, figuras de plástico, etc. O livro é interativo. Está no exemplo aqui embaixo. Aqui, ó. Esse é um exemplo de livro interativo. Um livro francês também, 2024. Eles apresentam como suporte de uma atividade diversa. Então, pode ter pintura, construção, recorte, colagem, podem abrigar materiais, além do papel, necessários para uma atividade, como tinta, tecido, miçanga, adesivos, né? É um livro em que a criança vai ali construir algo, desenvolver uma atividade junto com ele. É um livro interativo. Então, não é um livro ilustrado, é um livro interativo, né? E, por fim, ela chega nos livros imaginativos. Aqui também não saiu a imagem aqui no meu PDF, mas são esses livros, a gente tem muito deles aí nos nossos acervos, porque eles visam a aquisição da linguagem por meio do reconhecimento de imagens referenciais, sabe? Aqueles livrinhos que a gente lê para criança, e vem uma vaca desenhada, a gente diz a vaca, né? Depois vira a página, tem um cabrito, né? Para ajudar a criança a desenvolver a linguagem a partir do visual. Ela chama esse livro de imaginativos. Então, não é livro ilustrado. Interessante, né? A gente pensar no que não é o livro ilustrado. A gente se surpreende um pouco, porque muitos desses livros aqui que ela vai trazendo o conceito, que eu fui falando com vocês, muitos de nós pode ter, né? Olha esse livro ilustrado, não é livro ilustrado, é livro com ilustração, né? Olha esse livro ilustrado, não é primeira leituras. É importante a gente saber essas diferenças, ok? Bom, depois, na página 26, ela vai trazer um tópico que é assim, impossível definir. O livro ilustrar, veja bem, ela começa o capítulo, o título é o que é livro ilustrado, ponto de interrogação. Tá, você vira a página. Aí você vai ter vários textos e imagens dizendo o que não é livro ilustrado. Ok. Aí você vira a página. Aí agora você vai ter um tópico dizendo é impossível dizer o que é o livro ilustrado. Mas se acalme que no fim ela diz, tá? Mas ela está criando esse contexto do quanto é difícil fazer o que ela está se propondo a fazer. Quer dizer, o que é definir o livro ilustrado. Então, agora que ela vai chamar a gente um pouco para reflexão, lá na página 26. E ela vai dizer assim: é tão difícil, né? Porque distinguir obras, a gente poderia, por exemplo, distinguir obras pelo seu conteúdo, mas também é difícil, porque, por exemplo, ficção ou informativo, né? Esse livro é de ficção, esse livro é informativo, mas você tem informação na ficção, né? E você tem ficção no informativo, né? As categorias, elas vão escapando da gente. É sempre angustiante trabalhar com definições, com categorias, quando você está no mundo das artes. Porque a arte, por conceito, por princípio, ela desestabiliza as definições e as categorias. Então, você vai ter
um livro em que você vai ficar com muita dúvida. Será que é ilustrado? Será que é com ilustração? Será? Né? Mas isso é o bonito, né? Porque é um livro complexo, é um livro que não está te entregando nada fácil, né? Ele está pedindo que você pense, que você reflita, que você pesquise, né? E isso é muito bom que um livro faça. Depois ela vai dizer assim, a gente poderia pensar em obras, fazer uma divisão em obras utilitárias e obras de expressão artística e literária, né? Mas aí ela mesmo pondera. Hoje em dia, a literatura para crianças encontrou um tal nível de qualidade, né? O mercado editorial está com um nível altíssimo de profissionais, escritores da palavra, escritores da imagem, editores, o pessoal do projeto gráfico, um nível de sofisticação que até mesmo os livros que a gente poderíamos em algum momento chamar de utilitário estão com uma camada artística importante, né? E ainda ela vai levar a gente a pensar nas diferenças e nas igualdades entre livro ilustrado, livro de artista e livro de arte, né? Também são categorias diferentes. Tudo isso para dizer, difícil a nossa tarefa de hoje. Aí vejam, eu vou pular o box da página 27, tá? Que é aqui o que ela vai dizer? Que artistas assim, renomados, consagrados, canônicos das artes visuais, se dedicaram à literatura para as crianças, né? O que pode surpreender algumas pessoas, né? Então ela diz assim: alguns livros para crianças são obras de pintores, fotógrafos, designers ou artistas plásticos que pertençam a um movimento artístico, quer se apresentarem como artistas independentes, né? Então, são artistas que querem ter essa expressão também no livro. Esse texto não é da Linden, é do Michel Deforny, quer dizer, um outro intelectual. Aí ele vai trazendo aí uma história, né, de autores e de artistas canônicos que vão para a literatura infantil. Ele chama atenção no final do século XIX e no século XX. O livro para criança é inteiramente repensado pelos artistas da seção artística e dos ateliês vienenses. Eles, então, vão repensar formato, estilo de ilustração, diagramação, tipologia, relação texto-imagem. Ele vai falar do trabalho do dadaísmo. Muitos dos artistas que se reuniam em torno dos conceitos do dadaísmo se dedicaram à literatura infantil, né? Enfim, vou pular essa parte, porque são muitos detalhes, até eles chegarem no Bruno Munari, que é muito conhecido nosso, né? A gente lê muito Bruno Munari, indica os livros dele, o Enzo Mari, o Bruno Munari e o Enzo Mari, que são artistas, né? Os livros dele para crianças são obras de arte. Eu vou até compartilhar aqui a imagem para vocês, para quem não conhece, né? São livros caríssimos, né? E deixa eu descer aqui. Aqui, né? Olha, são livros que parece uma simples sanfona, mas há todo um jogo aqui de cores, de formas, né? Em que você chega numa galeria, né? É quase que uma galeria. Aqui é um livro dos dadaístas, né? Olha, brincando, bem uma linguagem dada, né? Dadaísta, desse aparente caos, né? Da concretude da letra, né, da palavra, isso aqui são letras sobrepostas, formando uma espécie de fumaça, né?
Enfim, muito bem. Vamos continuar. Só um exemplo de como esse bônus aqui que ela coloca para a gente funciona. Aí ela pergunta na página 29, o livro ilustrado é um gênero? Né? E ela vai dizer que o livro ilustrado não é um gênero. O que encontramos no livro ilustrado é um tipo de linguagem que incorpora ou assimila gêneros, tipos de linguagem e tipos de ilustração. Né? Nele encontramos tanto conto de fadas como histórias policiais ou poesia. Porque o que a gente conhece como gênero é assim, romance, poesia, conto, crônica. Né? O livro ilustrado não é um gênero, mas ele é um livro que comporta todos os gêneros, inclusive simultaneamente. Aí ela entra numa discussão da questão do leitorado, quase que se perguntando retoricamente assim, quem lê o livro ilustrado? Né? E aí ela vai falar que o livro ilustrado é inicialmente concebido para não leitores, né? Aquela velha ideia de a pessoa não sabe ler, então leia imagens, né? Como se ler imagens fosse mais fácil do que ler o texto verbal. Aí depende, né? Depende tanto da imagem quanto do texto verbal. Pode ser muito mais difícil ler uma imagem, como a gente viu no encontro passado. Mas, enfim, essa ideia de que o livro ilustrado é para não leitores, e aí entra toda a nossa discussão do que é alfabetização, do que é letramento, do que é letramento literário, do que é gesto leitor, mas a gente já passou por isso, né? Não vou ficar abrindo esses parênteses aqui. Mas eu vou usar esse não leitores entre aspas, né? Porque nós aqui já entendemos que isso de não leitor não existe, né? Todo mundo lê. Então, para atingir esse público não leitor, o livro ilustrado necessariamente precisa de um mediador, que é coisa que a gente também não concorda, mas tudo bem. É sobre isso, né? A gente lê, inclusive é Linden, mas a gente tem aí algumas questões, né? Então, esse livro precisa necessariamente de um mediador. E isso faz com que os produtores desse livro tenham o que eles chamam de destinatário duplo. Então, eles escrevem um livro, olha o desafio pelos quais esses profissionais do livro, artistas do livro, passaram. Eu acho que hoje, felizmente, com tudo que a gente já produziu, com tudo que a gente refletiu, né, especialmente a Maria Nikolaeva, o Peter Hunt, eles interferiram, né, influenciaram muito esse tipo de pensamento. Mas antes dessas pesquisas todas, esse mercado da literatura infantil pensava muito nesse destinatário duplo, ou seja, preciso produzir um livro, escrever um livro, ilustrar um livro que converse, que convença e que agrada o adulto e a criança simultaneamente. Olha que desafio, né? Porque são dois públicos completamente diferentes, mas que se juntam ali naquele livro. E aí vem todo o nosso questionamento do adultismo, né? Porque o livro é para ser da criança, né? Esse mediador, essa pessoa que lê junto, ela tem que ler o livro feito para a criança. Não dá para quem produz o livro ficar preocupado em se comunicar com o mediador. Quem produz o livro para as infâncias tem que se comunicar com as crianças. Ponto. Para mim, é inegociável. Mas, enfim, durante muito tempo se falou nesse conceito do duplo destinatário ou do destinatário duplo. E aí ela vai falando sobre isso, né, nessa relação do que quem lê cada um desses tipos de livro, né, do HQ, do livro com ilustração. Eu acho que a gente já, como a gente entrou, né, pela questão da alfabetização,
do letramento literário, né? Como a gente aqui da educação tem uma reflexão muito cuidadosa e é muito prioritário para nós, para vocês, pensar o leitor, ou seja, a criança, né? O que para esse mundo aqui, do mundo da Linden, que é o mundo dos designers, né? Que é o mundo do, dos artistas visuais, né? Talvez para eles precisou dessas 5 páginas para pensar o que ela chama de leitorado, né? Que para a gente é a criança, né? Inclusive, eu não gosto de, quando em determinados conceitos, eu nem gosto de usar esse termo leitor, porque aí o leitor amplia muito, né? Então, quem é o leitor do livro ilustrado? Né? É a criança, então nem uso mais a palavra leitor, porque senão fica parecendo que é para ser o professor, é para ser a mãe, é para ser o pai. Esses são os mediadores, né? Mas o livro é feito para criança. E aí ela vai entrar em outros conceitos técnicos, que isso sim interessa para a gente, que é a imagem reproduzida. Né? Então, em primeiro lugar, as imagens dos livros ilustrados devem ser consideradas como reproduções de um trabalho original. Eu estou lá na página 33, tá, gente? Quem está, por um acaso, acompanhando aí no livro ou no PDF. Então, elas têm status de obra reproduzida, que pressupõe um determinado número de etapas, raramente dominadas pelos ilustradores. Ah, legal, Marina. Raramente dominadas pelos ilustradores. O papel dos intermediários permanece importante, mesmo sendo evidentemente menor que na época em que a gravura constituía o único procedimento reprodutivo. Editores, diretores de arte, designers gráficos, fotogravadores e impressores são com frequência levados a fazer escolhas que podem ter consequências significativas para o projeto e, dependendo da editora, a intervenção do diretor de arte, que faz seleção de ilustrações, opções de diagramação, tipografia, pode ter um papel determinante no trabalho final. O que a Liden está chamando a nossa atenção aqui? O livro ilustrado, ele é multimodal e ele é multidisciplinar, ou seja, vários profissionais de várias áreas estão ali trabalhando naquele livro, né? Então, você tem inicialmente parece que tem só o ilustrador e o escritor, né? Quem olha aparentemente, mas não. Você tem toda uma direção de arte, você tem designer gráfico, você tem o editor, o diretor de arte, o pessoal, os fotogravadores, né, que são os técnicos que vão ali entender, olha, isso aqui vai, esse conjunto de cores, vamos dizer, o artista faz a ilustração, né? Aí vem o fotogravador ou o designer e vai dizer assim, olha, isso aqui, na hora da impressão, não vai ficar bom. Ele tá bom na sua prancheta, mas quando a gente colocar em formato de livro, passar pela impressão e que vai ter o papel X, o papel Y, não vai ficar bom, vai borrar, vai ficar opaco, enfim, não vai dar o efeito que você está pensando. Aí o artista volta e refaz, né? Então, veja, como vai tendo, o artista vai e usa uma tipologia. A tipologia ficou bonitão o livro. Aí tem lá uma pedagoga, tem uma pessoa da educação na equipe, que lê o livro, né? O livro que o artista está fazendo, ela diz, olha, está tudo muito bonito, mas essa tipologia não funciona. Essa faixa etária a qual o livro se destina está no momento em que precisa usar uma tipologia assim, 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 assim. O artista volta e refaz o livro, né? Então, a Linden está chamando a atenção aqui de como esse livro é feito por várias mãos, por uma equipe multidisciplinar, né?
E ela também ressalta que ao longo do século XX, né, e em especial no final do século XX para o XXI, a gente teve muita qualidade, né? Ela diz, os ilustradores foram paulatinamente experimentando uma variedade de técnicas e apreciando a imensa liberdade que se apresentava de trabalhar com o mínimo de limitações ligadas à reprodução. Aí eles já entraram na questão de efeito de textura, ilusão de volume, são hoje viáveis e nenhuma técnica parece estar excluída, já que, em último caso, o trabalho pode ser fotografado antes de ser fotogravado. Com a tecnologia, né, o barateamento do papel, quem aqui tem 50 a mais de idade, lembra o drama que era no Brasil o preço do papel. Tanto que assinar jornal diário era coisa de gente rica. Comprar jornal na banca, coisa de gente rica. Porque era muito caro. Muito mais caro do que é hoje. Porque o papel era um drama. O preço do papel. Tinha que pagar tudo em dólar, exportar. E isso tudo sofreu um barateamento. Por várias questões, que não tem aqui ao caso, sofreu um barateamento. O papel, a impressão, né? Hoje imprimir o livro é uma coisa bem menos complicada, inclusive não tem mais aquele tabu. Não, quanto mais, antes era assim, quanto mais imprimir, mais barato fica. Então, as editoras faziam edições de 5.000 livros, 10.000 livros. Hoje em dia não tem mais isso, você imprime on demand. Tanto que as editoras não têm estoque, né? A hora que você vai lá no site, seja de onde for, de qualquer livraria, da Amazon, da própria editora, que você compra, aquele livro não está pronto ainda, né? Tanto, às vezes, vocês percebem que eles pedem muitos dias para entregar. Aqueles dias todos que eles pedem para entregar o livro, não é pela locomoção do livro da distribuidora até a sua casa, mas é porque eles ainda vão imprimir o livro, né? Para o negócio deles é bom, porque não tem mais aquela história de livro encalhado, né? Eles só imprimem o livro que já está vendido. E aí ela vai entrar na página 35, eu fiz um pequeno salto aqui, como eu falei para vocês, eu vou pulando aqui algumas coisas. Eu quero entrar na página 35, onde ela vai falar de técnicas de ilustração. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat se tem alguma pergunta, se não vai ficar muito longe. A Laura fez uma pergunta, Beth, não sei se está um pouquinho mais para cima. Só comentando, a Regiane até colocou que as artes gráficas, né, ela trabalhou em artes gráficas, que esse tema ela gosta muito, ela tinha até comentado isso no nosso curso do ano passado, né, de escrita criativa, que ela foi uma das participantes lá na Casa Sérgio, né? Ah, é verdade! Bom, aí vou ler a pergunta da Laura, tá bom? Ó, Tá. não sei se você encontrou, então eu vou ler. Beth, depois você pode falar um pouco sobre essa questão de leitor, entre aspas, ser confundido com mediador? Como me referir à criança leitora? Ah, legal, Laura. Não, então, o que eu estava dizendo, assim, que nesse contexto aqui da minha fala, é da equipe produtora de livro, vamos dizer, o mercado editorial, ter ficado preso uma época com essa ideia de que o livro para criança, que era chamado de livro infantil, literatura infantil, ter dois leitores principais, a criança e o adulto, um adulto, que seria esse mediador. Porque eles partiam da ideia, e alguns ainda têm isso, de que a criança não sabe ler sozinha, e que vai precisar sempre de estar com um mediador para fazer essa leitura. E aí eles achavam que eles tinham que estar sempre dando, a gente fala assim, né, a piscadela para o adulto, né? Então vai trazer uma referência que só adulto entende, vai fazer uma piadinha que só adulto entende, né? Vai usar um traçado para adulto gostar, né? Sendo que o que eu estou defendendo aqui, que é o que eu defendo, um livro para as infâncias, a literatura infantil, a literatura para criança, tem que ser feito pensado na criança, né? Agora, em termos de conceito, não sei se eu entendi direito sua pergunta, como me referir à criança leitora? É criança leitora,
né? Eu acho que é ótimo esse conceito, criança leitora. Agora, fora do nosso meio, Laura, as pessoas não têm toda a amplitude do que é ser um leitor, né? Então, para o leigo, quando a gente fala criança leitora, ele vai imaginar uma criança alfabetizada, sabe? Mas para nós aqui, para nós educadores, sabemos que uma criança leitora é uma criança que lê o verbal, que lê o visual, que lê a materialidade e que não necessariamente está alfabetizada, né? Que é a questão do que a gente discutiu enquanto letramento literário e gesto leitor, entendeu? Então é um pouco esse contexto, esse cuidado que a gente está tendo para usar essas palavras, né? Leitura e leitor. Mas criança leitora, acho que você está usando corretamente também. Não sei se eu respondi, mas a gente pode continuar. Tem mais pergunta, não, né? Não, por enquanto não, mas aproveito para reforçar. Podem colocar perguntas ou, se necessitar, levantar a mão, abrir o microfone, fiquem à vontade. Inclusive, pode até abrir o microfone e pedir a voz por viva voz, tá? Porque eu vou, especialmente quando eu estou compartilhando a tela, eu não estou vendo o chat, que é o que vai acontecer agora, tá? Eu vou voltar a compartilhar para a gente acompanhar aqui os exemplos que a Linden dá. Então, vou lá para a página 35. Acho que eu passei muito, né? Não, cheguei. Eu vou lá na página 35, em que ela vai começar a tratar das técnicas de ilustração. Vocês viram aí que o PDF que eu mandei está até arriscadinho, né? Que são algumas anotações que eu vou fazendo no livro, né? Então, ela começa com a ideia do traço simples. Uma primeira técnica que ela destaca. Ela vai destacar ao todo, se eu não me perdi na conta, ela vai destacar 11 técnicas, tá? Então, a primeira é o traço simples. Ela diz que o traço simples é pouco frequente no livro ilustrado. A arte do desenho, que por meio do lápis, da pena ou do carvão, requer um bocado de virtuosidade, né? Do grafismo intelectual à caricatura, essa técnica é levada ao setor do livro para criança por alguns talentos. É engraçado, porque ela fala traço simples, mas quando ela vai descrever, a gente percebe que ela está descrevendo alguma coisa muito sofisticada. Que por exemplo, isso aqui, ó. Ela vai citar, né, a Gabriele Vicente, que é um desenho com coloração, mas é também o traço simples, né? Que é como se fosse um desenho de lápis, né? Uma coisa feita assim com uma delicadeza, como uma coisa única, né? Diferente, por exemplo, de uma ilustração assim, tá vendo? Que você percebe que tem um outro nível aqui de trabalho, né? Uma imagem com poucos detalhes, né? Uma coisa mais seca, mais objetiva, enquanto aqui você tem vários detalhes, né, de dobrar desse pano que está dobrado, né, as roupinhas jogadas, mas ela chama de traço simples. Depois, ela vai trazer uma das técnicas mais difundidas no livro ilustrado, consiste na combinação de um traçado, lápis, pena, caneta, nanquim, com uma cor aquarela ou cinza, né? Combinação de, de traçado, que é aqui, né? Então, você vai tendo caneta nanquim, ela diz lápis, cor,
né, que fica essa imagem mais cheia, né, com muitos detalhes, né, que as crianças gostam muito, elas ficam paradas, assim, tentando observar, né, lá atrás tem uma cachoeira, olha quantos planos tem essa imagem, né, então a gente tem esse plano aqui do solo, aí tem essas 3 árvores na frente, aí tem uma árvore grande atrás dessas 3, aí você tem uma vegetação aqui que se acumula, para nesse canto você ter uma pessoa, né, que está lendo, aí você anda mais um pouco, olha como a imagem ganhando profundidade. Já tem outras pessoas talvez acampadas, né, uma barraca, uns animais, e aí você tem, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem um sétimo plano aqui que você vê uma cachoeira, né? Então, uma imagem bem complexa. Aqui, ela vai dizer, né, para a gente ler da esquerda para a direita. Então, esses são os primeiros aqui, que são os lápis de cor, né? Os livros feitos como se estivesse pintando com lápis de cor, e depois a combinação de traços e coloração, que é uma página desse livro, e aqui embaixo é essa outra página, né? Você tem também o desenho e a cor. Bom, virei a página, fui para 36. E ela vai trazer uma outra técnica, que é o emprego da tinta. E, segundo ela, também é bastante disseminado, inclusive em livros ilustrados de grande difusão destinado a crianças pequenas. As tintas diluídas em água, que são as tintas acrílico, aquarela e o guache, podem ser usadas colorindo-se com uma textura lisa. E aí ela dá como exemplo, eu acho que é um exemplo que ficou lá na outra página. Ela dá como exemplo o Alain de Saux, que estava aqui. Esse aqui. Tá? Ou expressiva, com pinceladas sucessivas, que aí ela vai dar como exemplo Kate, Copos e Nádia. Onde que estava essa Nádia? Vocês estão vendo como que é que a gente lê esse livro? Eu perdi a Nádia. Hum. Que é aqui, achei. Aqui que ela está falando desses aqui, né? Que é a tinta óleo, né? Que ela vai falar aqui, e a tinta acrílica, né? Ela está falando que acrílico dá mais densidade. Assim, pelo PDF, fica bem difícil de vocês perceberem a diferença, mas quem está com o livro consegue ver bem. Como a tinta óleo é mais, ela diz, que é essa aqui, é mais rara no livro ilustrado, em razão do longo tempo que leva para secar. E o acrílico aplicado numa tela oferece, depois de reproduzido, um efeito muito próximo à tinta óleo. Então, esse aqui é a tinta óleo, esse aqui é o acrílico. E ela está explicando que é mais presente o acrílico, porque o tinta óleo demora muito para secar. Outra técnica que ela traz para a gente são os pastéis oleosos, que são usados com frequência, sobretudo pelos jovens ilustradores franceses, que valorizam a espessura ou a rugosidade desse material. Aí ela vai dar como exemplo a Natália Novi e a Marie Jarre. Técnica mista, pintura a óleo, pintura acrílica. A gente leu certo. Rasgado, assemblagem,
técnica mista, imagem fotográfica, assemblagem, ela não traz exemplo de imagem, ela só cita esses pastéis oleosos. E aí ela vai para uma quinta técnica, que é a colagem, uma técnica feita por Léo Lione nos anos 70, com o uso de papéis rasgados e hoje admiravelmente representada pela Sara. Então, o que ela está chamando de colagem é isso aqui. Então, são papéis, né, aparentemente rasgados, né, mas, enfim, é uma técnica que faz parecer que está rasgado, e um colado sobre o outro, né? Então, esse cachorro colado sobre esse corpo de mulher, e aí formando essa técnica da colagem. E depois ela vai trazer uma sexta técnica, que é assemblagem. Qual que é a diferença da colagem para a assemblagem? Aqui você tem papel com papel. Na assemblagem, você vai ter materiais. Então, esse bicho aqui é uma ilustração, mas ele está segurando um martelo de verdade, tá? Então, aqui já seria a assemblagem, porque acho que a gente pode até confundir mesmo, né? A diferença da colagem com a assemblagem. Então, quando é colagem, é só papel. Quando é assemblagem, a gente tem materiais. Técnicas mistas. É a sétima técnica que ela traz. Ela diz que é muito importante na virada para o século XXI, né, é um fenômeno recente e vai trazer, vou aqui mudar o exemplo que ela traz de técnica mista. Aqui, por exemplo, a técnica mista, da esquerda para a direita. Aqui e aqui a fotografia, né? Então, você vai ter colagem, você vai ter ilustração, você vai ter assemblagem, você vai ter o quadrinho, né? E você vai ter a fotografia, né? Enfim, técnica mista, o próprio nome já diz. A oitava técnica que ela traz imagens de fotografia, né? E atualmente também ela traz o desenho digital, né? Imagens que trazem o digital. Pode ser essa aqui, que também serve como exemplo da... Isso aqui também é assemblagem, ó. Tá vendo? Esse matinho aqui, ele é de verdade, né? Então, essa escova de dente é de verdade. Isso é uma imagem produzida. Então, eles vão sobrepondo, né, essa construção, é uma assemblagem. Aqui, o infográfico, né, que são também essa técnica que ela vai chamar de desenho digital, onde é usado aí softwares, né, para chegar nessas imagens. Depois, a gente tem... Ela vai para uma outra página, onde ela continua exemplos com diversidade, que ela vai entrar numa questão de diversidade e criatividade dos suportes, né? Imagens pintadas nas mãos e depois fotografadas, bordados, uso de retalho de tecido, né? Ela está chegando aí na materialidade do livro, jogos e dobraduras, né? Olha, esse aqui, por exemplo, é um livro em que a ilustração, antes construído pequenas esculturas, assim, como de massinha, de argila, aí tira a fotografia da construção dessa mini escultura, né? E leva para o livro, né? Aqui também você vai ter você transforma outros objetos originais
Você dá forma a eles aqui de pontos gráficos, né? O X, dois pontos, ponto de interrogação, mas isso são objetos que viram isso, né? Olha esse outro livro aqui. E esse pequeno texto aqui que ela destaca, que ela faz a curadoria, eu acho até interessante a gente ler, né? Porque vai chamar a nossa atenção para o que tem a ver a técnica com a arte, com a expressão. E aí a autora diz: questionar a técnica significa dizer que tal imagem é fabricada com ferramentas, com recursos. Nesse caso, o interesse não está em interrogar o resultado. Ah, isso é uma bela imagem. Mas antes em desmontar o processo de criação, retraçar a trajetória de sua elaboração e, com ela, o que quer dizer da imagem, os instrumentos com que a ancora a ilusão, sua identidade e, com isso, a sua diferença em relação ao texto. Mesmo estando a técnica a serviço de uma intenção do processo criativo, ela revela muito pouco daquilo que é a imagem. Não pode ser confundida com a sua natureza ou com a função que ocupa dentro do livro ilustrado. Eu acho esse texto muito importante nesse contexto todo, nessas páginas todas que a gente está lendo, porque ela está dizendo assim, por que é importante a gente saber qual foi a técnica usada? Por que é importante? É só para a gente demonstrar erudição? Porque para as nossas crianças, elas estão pouco importando, né? Você não vai fazer uma mediação para a criança e dizer para ela, olha, isso aqui é uma assemblagem, olha, veja como ele usou a técnica de fazer o, né? Você não vai, olha, isso aqui é a técnica da xilogravura, olha, isso aqui usou tinta pastel, esse usou tinta acrílico, né? Esse nível de mediação você já está fazendo para uma criança mais madura e que está muito interessada em artes visuais, né? Essa criança geralmente ensina a gente a ler essas coisas. Mas, no geral, você não traz essa informação para a sua mediação. No entanto, a sua fruição pela leitura, o que vai te fazer um mediador diferenciado, um ótimo mediador, é entender os meandros da criação daquele livro, né? Que você pode não levar esse discurso diretamente para a sua mediação, mas com certeza vai dar qualidade para a sua mediação. Entender o que aquele livro está dizendo, né? Então, veja essa imagem que ela traz, né? Que beleza. Aqui ela vai trazer uma questão de diversidade técnica também. Esse é um livro do Munari, ó, esse aqui. É um livro aberto, né, página dupla, em que ele não tem texto, né? Vai trabalhar só com as questões geométricas, com a teoria das cores. Um outro exemplo que ela traz é esse aqui do Peter Sis, que é uma técnica, com essa técnica indiana, né, de desenho. Isso é uma espécie de pontilhado, né? Pintura à mão, e ela vai trazer, né, olhando essas imagens, ela vai chamar a atenção para a gente da pintura à mão e da materialidade do livro. E abaixo, eu queria mostrar para vocês, ela já vai entrar aqui num outro tópico, que são alguns estilos. Ok? Então, a gente parou aqui na última técnica, que é a 11ª, a diversidade e a criatividade dos suportes originais utilizados, né? Constatamos toda a diversidade. Essa questão parece, inclusive, suscitar uma espécie de supervalorização. Por exemplo, o Glennan intitula uma de suas coleções de As Histórias na Mão, para indicar que se trata de imagens pintadas nas mãos e depois fotografadas, enfim. Ela vai fazendo aí toda uma valoração de como é diverso esse livro. E aí ela vai entrar em estilos.
O primeiro estilo que ela traz, e aí em estilos ela vai destacar, se eu não me perdi na conta, ela vai destacar 10 estilos. Vamos passar por eles rapidinho para dar tempo da gente fazer todo o percurso que eu programei aqui. Primeiro estilo, ela chama de tradicional. O exemplo que ela dá é essa imagem aqui. É caracterizado por uma representação convencional, doce e harmoniosa da realidade, com o emprego de tons pastel, luminosos, ainda é quantitativamente o mais importante. Concordamos, esse tipo de imagem é o mais frequente em livro ilustrado, né? É uma típica imagem presente no livro para criança. E depois ela passa por um segundo estilo, que ela vai chamar de cartunistas, né? Que produzem desenhos de traçado magistral, irregular e expressivos, caricaturas que apreciamos nos livros ilustrados infantis. Aí ela vai citar o Christophe Besset, o Claude Boujon, o Jacques Rankins, Bebete Collet, né? E, por exemplo, aqui, né? É um livro do François Davy, André François, de 99, O Filho do Ogro, né? É isso que ela chama de cartunista. É bem esse livro que a gente está acostumado, né? O estilo caricatural, né? De cores fortes. O próximo que ela vai destacar, o terceiro, é a linha nítida. O exemplo que ela dá é esse aqui, que são as ilustrações, as imagens, em que elas são limpas, né? Elas são retas. O mais importante, o que mais salta no olho do leitor, são as linhas com essa nitidez, né? Então, os retos, as colunas, né? Aqui também a mesma tendência. Depois ela vai falar da escola francesa, né? Ela diz que a escola francesa demonstra emoções utilizando os recursos expressivos da pintura, espessura sensual da massa de tinta, marca vívida do pincel, o traço acentuado, vão tornar a representação metafórica do afeto, né? Então, da escola francesa, ela vai trazer esses exemplos aqui. A gente pode ficar com esse para entender bem o que ela está dizendo, assim, né? A cor criando volume, né? A cor criando luz, um certo caos premeditado em que você não sabe ao certo o rumo do olhar, né? Um trabalho de claro e escuro, né? Ela vai destacar como terceiro a estética fauvista, né? Também avizinhada com a escola francesa, em que os artistas também valorizam a materialidade da tinta, exaltados os efeitos da cor pura, como nos estudos do Gauguin, né? Então, ela vai chamar isso de estética fauvista, enchem as páginas, não raro é um fundo perdido, com traços em cores emaranhados, mas sem contorno preto, o que constitui uma distinção fundamental às primeiras realizações da escola francesa. E ela vai chegar aí no expressionismo. A gente até conhece bem essa autora que ela vai destacar, que é a Suzanne Jansen, né, que ilustrou o livro Chapeuzinho Vermelho, que a gente sempre traz em aula, sempre cita, né? E aqui essa técnica expressionista, né, um exemplo disso, né? As imagens
exaltando o contraste entre duas cores anunciadas no título, né, que é nesse livro, a aula de piano, que exaltam o contraste entre as duas cores anunciadas no título, estirando as formas na vertical e criando jogos de sombra dignos de um Fritz Lang. Ela está citando um outro artista do expressionismo. Né? Olha que bonito. Imagem. Depois, ela vai trazer o que ela chama de um estilo quase naif, é isso aqui. São aquelas ilustrações que o leigo diz assim, nossa, parece que foi uma criança que fez, né? Que é uma ilustração, uma imagem despretensiosa, aparentemente sem técnica, mas ela tem toda uma proposta, né? Ela quer ser naif, né? Então, por isso ela dá esse nome aí de estilo quase naif. Depois, um sexto estilo é aquele em que evidencia a textura. Olha aqui, né? Tudo isso aqui é uma imagem, né? Ela não é tridimensional, uma imagem chapada, mas para os nossos olhos parece que tem uma textura aqui, né? Parece que está arranhado, está rasurado, está lasqueado, mas não é. É uma imagem única só, né? Depois, um sexto estilo que ela vai chamar de materialista. Veja, que aqui, né? Que é o assemblagem. Né? Só que quando a gente estava vendo a assemblagem, é o que ela estava chamando de recurso técnico. Né? Assemblagem é uma técnica de ilustração. Agora, aqui, é que ela vai chamar de materialista, é um estilo. Então, a pessoa, o artista, desenha a ilustração e cola materiais por cima. Então, isso aqui ó, é um prego, isso aqui é um martelo, isso aqui é um pedaço de tecido, né? Que ela chama de materialista. É o sétimo estilo. Né? Um outro exemplo que ela dá está aqui embaixo, não dá para ver muito no PDF, mas esse vestido é de plástico com ferros, que são ferrinhos que estão colados. Um oitavo estilo que ela vê muito, ela percebe como muito frequente no livro ilustrado, é o estilo caderno, né, que são os livros que tentam não, né, que imitam, que dão essa sensação para a criança, para o jovem, de que é um livro, que é um caderno, que não é um livro, é um caderno livre, né? Então, geralmente, não dá para ver aqui também, mas na imagem aqui do livro da Linden, isso aqui está em azul, como se fosse uma caneta Bic, né? E escrito à mão, né? Aqui tem o clips, que é como se a pessoa grudasse um recadinho. Né? Isso foi o oitavo estilo. E num nono estilo, que ela chama de surrealismo, né? São imagens do livro ilustrado que dialogam com esse estilo surrealista aqui, por exemplo, né? Olha, o galo que escreve, né? Com tinteiro, né? Aqui nesse outro livro, essa coisa assombrada, escura, com um ser gigante em cima, né? Com as coisas fora do lugar, bem típico do surrealismo. E o décimo estilo que ela vai trazer é o minimalista, que são as ilustrações com um traço só, praticamente, né? Que ele vem, desenha uma árvore de um traço só, e aí tem um desenho bem assim estilizado de um animal, né? Aqui também uma ilustração com o mínimo de, 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 de rastro, né? O mínimo aqui é difícil de ver. Aqui tem o título, tem coisas escritas, e está tudo riscadinho por cima, como sabe quando criança
rabisca um livro por cima, assim, de um lápis vermelho. Então, esses seriam os estilos que ela mais percebe presente no livro ilustrado. E aí continuamos, a gente vai para uma outra categoria, que são os diferentes status da imagem, né? Então, ela vai dizer, então, veja, o que ela quer dizer com status, né? As diferentes formas em que uma imagem pode aparecer no livro ilustrado. A primeira delas é a imagem isolada, né? Em que você tem as imagens separadas uma das outras, como esse primeiro livro aqui, né? Então, você tem uma imagem aqui, outra imagem aqui, uma imagem aqui, outra ali. Então, isoladas, sem se avizinharem no espaço da página dupla. O artista resolveu não usar a página dupla. Isso é uma página, isso é outra página, isso é outra página, isso é outra página. Depois, ela destaca as imagens sequenciais, né? O quadrinho ou a vinheta de HQ se opõe à imagem isolada por pertencerem a uma sequência de imagens articuladas, né? Então, aqui há uma dependência. Não tem como você ler só isso aqui, ou só isso, ou só isso, ou isso. Você lê essa sequência de articulação das imagens, né? É isso que vai contar uma história. E ela vai falar da imagem associada, que ela diz que chama-se de imagem associada a imagem que tem como moldura páginas de textos que está claramente a parte da página que a precedem ou seguem, e que não apresentam nenhum vínculo com elas. Inversamente, quando várias imagens são justapostas e articuladas, disse que são sequenciais, né? Então, um exemplo de imagem associada que ela traz é essa aqui, né? Então, veja, tem os quadrinhos, né, que a gente poderia aqui entender como sequenciais também, mas ela está entre, né, o isolada e o sequencial. Ela associa, entendem? Eu acho que a língua complica tanto, Deus. Mas enfim, ela vai dizer, tem a imagem isolada, que a gente entendeu, cada imagem numa página. Tem a imagem sequencial, que a gente entendeu. A historinha precisa que você leia a imagem na sequência. E aí ela vai trazer esse terceiro item, que são as imagens associadas. O que são as imagens associadas? São os livros que juntam as isoladas e as sequenciais. Por exemplo, aqui, esses dois livros, né? Então, você tem imagem isolada? Tem. Ou você tem sequencial também. Eles estão juntas, então ela chama de associadas. Entre a isolada e a sequencial, a do livro ilustrado, não raro se afirma num meio caminho entre os dois polos, não sendo nem totalmente independente, nem solitárias por completo. Tais imagens poderiam ser qualificadas como associadas, né? E aí, para terminar, ela vai dizer que são raríssimos os livros que combinam todas as imagens, todas os status de imagem. Ela dá aqui alguns exemplos, ok? Bom, vou passar para um outro ponto. Vou parar aqui, o último ponto dessa nossa leitura aqui da Linden, que é o texto, lá na página 47, estamos terminando, na página 47, em que ela vai dizer qual que é o lugar do texto no livro ilustrado, do texto mesmo, né? Assim, não do que o texto quer dizer, mas como ele aparece, como ele é desenhado aí no livro ilustrado. Então, ela vai dizer que, em geral,
O texto é breve, temos pouco texto no livro ilustrado, né? O texto pode ocupar um espaço restrito numa página dupla, em que a imagem é o destaque, ou ele pode ocupar também um espaço numa página separada, né? A diagramação é trabalhada no intuito de articular formalmente o texto e a imagem. Assim, os textos dependem do suporte, do tamanho das imagens e, em geral, devem acompanhá-las tanto quanto possível, né? A técnica do livro ilustrado também vai levar em conta que a criança lê várias vezes o mesmo livro e que a criança volta, né? Ao contrário dos adultos, que acham que a leitura tem que sempre continuar para frente, a criança não se inibe de voltar páginas. Ela não espera ler tudo para depois voltar e fazer o que a gente chama de segunda leitura. No processo da leitura, ela volta normalmente. E isso é uma coisa que o texto, há uma preocupação da localização do texto nessa diagramação, né? Então, ela vai dizer que no ato da escrita, o autor não pode ignorar as imagens, mesmo quando as imagens ainda não existem. Porque no processo de criação, é muito comum que primeiro exista o texto escrito. E aí, depois de escrito, segue para um artista visual fazer as imagens. No entanto, ela está dizendo aqui, que na hora que o escritor da palavra verbal, né, está escrevendo, ele já tem que, de alguma forma, pressupor imagens que irão na mesma página, texto e imagem. Esse momento é um momento difícil, eu não sei se aqui a gente tem escritores ou ilustradores de literatura para crianças, mas como eu me aventuro nessa área também, eu posso dizer para vocês, é uma coisa difícil. Para quem, como eu, não é artista visual, só da palavra, é difícil pensar a diagramação do livro. Como a gente gosta do texto, parece que o texto tem que estar todo junto, né? E o artista do livro, ele consegue pensar textos muito curtos numa página, né? Uma, duas frases. É um grande desafio. A descrição de personagens e lugares são, em geral, inexistentes em textos do livro ilustrado. Verdade, né? Porque a imagem já vai fazer isso. Então, o texto do livro ilustrado, ele não vai ficar descrevendo personagem, descrevendo espaço, descrevendo tempo. O texto se preocupa muito em contar uma história, né? Se preocupa muito em trazer um sentimento, porque todos esses outros elementos a imagem já vai trazer, né? Eu acho que essa dica é muito importante, né? Para quando a gente vai mediar, porque é nesse momento em que você para e lê a imagem com a criança. Porque se você ficar só lendo o texto verbal, você não vai, por exemplo, chegar nesse lugar de, olha, essa personagem era baixa, era alta, era negra, era branca, era velha, era nova, porque no texto verbal não vai ter isso, mas vai estar no visual. Então você precisa parar. É aí que chega aquele momento que eu sempre falo, né, do tempo. Esse tempo da leitura do texto do livro para as infâncias é um tempo mais estendido, porque aí também você não pode pegar e apontar, olha como o personagem é mais gordinho, é mais magrinho, olha como esse personagem é alto. Você não pode fazer isso. Você tem que deixar a sua criança olhar e que ela chegue nessas conclusões. Claro que num segundo, num terceiro momento, vai ter um diálogo, e você também vai falar o que você está vendo, né? E é muito legal, porque a gente vê uma coisa, a criança vê outra, a criança convence a gente do que ela está lendo, às vezes a gente influencia no que a criança está lendo, a gente ri muito junto, né, disso, são momentos muito prazerosos de mediação, porque são descobertas
em comunidade de leitura, né? Então, esse jogo entre o verbal e o visual do livro ilustrado é um convite para leitura conjunta, né? E ela vai dizer também que nada impede que seja complementar a narrativa verbal por meio de textos pequenos distribuídos no espaço da página. Pode ser também balãozinhos ligados a personagens. Enfim, cada artista, cada editor, cada projeto gráfico vai trazer aí um lugar adequado para esse texto. Mas o que eu quero que fique aqui para a gente como recado é como a gente deve prestar atenção, né, nesse posicionamento do texto e dar o tempo necessário para a nossa criança ler a imagem também, né? Não é só o texto que merece, o texto verbal que merece nossa atenção. Eu paro com a Linden por aqui, então parei na página 51, que é quando ela vai começar a falar de materialidade do livro, que é o nosso tema da próxima aula, ok? Perguntas, observações, para a gente passar para um outro assunto aqui, que é o livro Imagem. Ô, Beth, deixa eu só aproveitar que teve uma dúvida aqui, né, de alguns cursistas, que a presença é automática. Sim, a gente não tem lista de presença, o próprio Google gera a lista, tá bom? A Maria do Carmo falando que vai reler esse livro com outros olhos. Ah, legal, esse é o objetivo mesmo, chamar a atenção para vocês dessa leitura. Bom, gente, sei que é cansativo, né? Mas a gente precisa passar por isso, por essas técnicas, né? Para ir treinando nossos olhos a ler essas questões. E agora, para uma outra situação, que é a do livro Imagem. Pode falar, eu estou aqui organizando uma questão, acho que alguém falou alguma coisa, né? Ou pediu para falar. Não? Acho que não, Beth. Não, escutei um barulhinho. Não, só o pessoal falando que achou, a Rita falou que achou interessante, não achou cansativo, muitas descobertas, o Rogério também gostou da parte teórica. Muito bem. Ai, que bom. Que bom, gente. É porque eu acho sempre assim, conceitos, termos técnicos, né? Às vezes a gente pode ficar assim um pouco até se questionando, né? Mas o que eu vou fazer com isso, né? Mas vai fazer sentido, porque agora a gente vai, quando a gente vai para o livro, né? Não sei se hoje vai dar tempo da gente ir para um livro, mas na aula que vem com certeza a gente vai. A gente vai acionar, e eu vou propor também uma atividade para vocês, eu vou até já aqui compartilhar. Não se aveste, não, que eu vou passar esse arquivo para o Samir, e ele vai compartilhar com vocês, tá? Então, não se preocupem em anotar, tirar foto, tá? Que é o seguinte, eu vou pedir para vocês, tá dando para ver, né, esse documento em Word? Sim. Então, com base nesse texto da Linden, que vai da página 23 a 50, que vocês já têm aí o PDF, que a gente leu junto agora, vocês vão responder algumas questões, né? O objetivo aqui é reconhecer os elementos que definem o livro ilustrado e identificar suas características a partir da leitura de uma obra específica. Então, eu queria que vocês escolhessem um livro ilustrado, é individual essa atividade, tá? Escolhe um livro ilustrado, pode ser da sua biblioteca,
pode ser do acervo da escola. Você leia e observe atentamente o conjunto formado pelo texto, pela imagem, o design, a materialidade, e aí você vem para essa reflexão. Eu quero que você identifique a obra, título, autor, ilustrador, editora, ano, a fundamentação conceitual. Explique por que você considera que a obra que você escolheu é um livro ilustrado, e não um livro com ilustração, nem um livro de imagem, etc. Essa resposta está lá na página 24 e na página 25. Ainda estou colocando aqui as páginas onde a reflexão está bom, tá acontecendo, tá? Então, a dica é essa: utilize os critérios apresentados pela van der Linden, tá? Depois, tipificação da obra segundo a van der Linden. Qual a técnica de ilustração que está sendo usada nesse livro que você escolheu? A resposta está entre a página 35 e 38, tá? A resposta, quer dizer, os termos técnicos que a gente aprendeu hoje. Qual o estilo nesse livro que você escolheu? Qual o status da imagem desse livro que você escolheu? E como o texto está aparecendo aí, né? Ele está em quadrinhos, ele está justificado, ele está tomando uma página inteira, enfim. E aqui do lado, entre parênteses, eu pus as páginas onde a Linden está realizando essa reflexão, tá? Para finalizar, eu queria que você comentasse brevemente como que essa leitura que você fez desse livro ilustrado ampliou seu olhar para a mediação de livros ilustrados em sala de aula, né? Que você pense na potência estética, na leitura das imagens e na escuta sensível das crianças, se isso vai fazer diferença, se isso vai acrescentar, tá bom? Quando que eu espero a entrega, né, Samir? Que aí a gente faz a gente faz daquela forma, né, de entregar lá no fórum, Samir, é isso? Isso, eu vou postar como atividade do curso. A gente não... Deixa eu ligar minha câmera aqui, peraí. A gente não teve ainda uma atividade no curso, né? A gente só postou os textos, né? E agora nós vamos ter essa atividade, que aí, né, pressupõe retomar tudo que foi falado na aula, as leituras, né? Para que vocês façam dialogando com os conceitos, com a discussão teórica da disciplina. A Lourdes até pediu para voltar no 1 e 2. Lourdes, fica tranquila, porque nós vamos postar a atividade lá no Google Sala de Aula, tá bom? Aí vocês leem com calma, não precisava printar, anotar nada nesse momento. Eu estou imprimindo aqui o material que eu preciso para dar continuação, tá? Mas aí eu já vou também compartilhando a tela para a gente partir. Tudo bem, Samir? Tem alguma pergunta aí? Então, aí ficou a dúvida em relação ao prazo. Você acha interessante deixar para o terceiro encontro ou estender um pouco mais? Até o dia do terceiro encontro, eu digo? Eu acho que até o terceiro encontro, Samir, Tá. porque como a gente vai mudar de assunto, né, a gente vai para a materialidade, aí já era bom ter mais nítido, assim. Uhum. Porque qual que é o objetivo, né? Para que serve a gente ter conhecimento desses termos técnicos? Então, eu acho que o primeiro gesto é importantíssimo, que é você escolher um livro ilustrado, e não um livro-imagem, um livro com ilustração, né? Eu acho que essa atividade vai ser bem interessante, porque você vai lá, vai pegar na estante, e pode acontecer de você pegar um livro que você considerava um livro ilustrado, e aí, olhando os conceitos da língua, você entender que não é um livro ilustrado, né? Então, acho que costuma ser uma atividade que causa um impacto positivo, tá bom? Perfeito. Então entrega para a semana. Isso. Tem 2 semanas para realizar essa atividade. Nós vamos postar amanhã no Google Sala de Aula. A Rosimeire está pedindo para pôr a capa do livro. Eu entendo que seja para ler o livro ilustrado.
da parte do livro. Peraí, tem alguém falando que o PDF... Ah, tá, eu vou colocar de novo aqui o link do material, mas se for a capa do livro, ela está disponível também no PDF, tá bom? Para ler o livro ilustrado, e nós disponibilizamos o livro na íntegra. Não sei se é isso, viu, Rosemary? Mas aí, Samir, você tem que tirar aquele primeiro PDF que foi feito, porque está faltando página lá, você tem que usar aquele que eu te mandei depois, tá? Não, eu atualizei, viu, Beth? Atualizou? Ah, beleza. Atualizei, tá bom? Desculpa, não sabia. Imagina. Bom, então agora, dentro dessa questão do livro ilustrado, eu queria aprofundar um pouquinho num outro tipo de livro, que é o livro-imagem, tá? Então, não é livro ilustrado, é livro-imagem. E tá bem colocado nesse artigo que eu escrevi com o Luiz Girão, que a gente faz a história do livro ilustrado, né? Você veja, não é uma coisa nova, né? A gente vai ter aí, já em 1899, esse livro do Stalin, né, que permite ao jovem leitor maior liberdade na exploração interpretativa, né? Olha a percepção aí que a gente tem dos movimentos sugeridos nas ilustrações em preto e branco, né? Que possibilita a criação de elos entre um desenho e outro. Então, você não... Por que a gente está chamando como livro-imagem? Não tem texto, né? São só imagens, e você tem uma história aqui sendo contada, né? Os cachorrinhos chegando, a personagem aqui, que eu acho que é um menino, se protegendo, né? E depois, enfim, isso é 1888, com livros já com essa ideia do livro-imagem. Aqui é um livro de 1929, né? A gente vai ter aqui nesse momento exploração de linguagem visual, nesse momento que eu digo final da década de 20 e década de 30, a gente tem uma exploração de linguagem visual se fortalecendo, né? A gente vai ter os primeiros livro-imagens para jovens, né? Porque o livro-imagem ele já tem também essa questão da faixa etária, né? Muitos livros e imagens já estão direcionados não só para a infância, mas também para a juventude. É uma realidade no mundo de poucas pessoas letradas, né? Então a imagem acaba tendo um valor muito grande. Está acontecendo também um fortalecimento da linguagem fotográfica. Estamos começando a ter cinema, né? Mas que também já está assim, caindo no gosto popular. Então, não é de surpreender o número de vendas atingidos por esse título, né? Por esse livro, The Brush. 20 mil cópias em 4 anos, né? Na época era um recorde para um livro. Ele é composto por 139 imagens em xilogravura, e ele vai, então, em sequência pictória, né? Contando aí a sua história. Depois a gente tem, nessa terceira figura aqui, né? Menos de um ano depois, em 1930, surge esse livro americano, né? Ele também é conhecido ele tem um título longo, mas ele também é conhecido pelo título mais curto, He Done Her Wrong. Ele é do Mr. Cross. É um livro-imagem com quase 300 páginas, é repleto de crítica à sociedade norte-americana, né? É um cartunista, o autor é um cartunista nova-iorquino, ele tem um traço cômico, exagerado, né? O Gross foi influenciado pelo cinema mudo, né? Ele vai buscar uma estética de cinema mudo, e pelas animações que surgiram na cultura da sociedade, que agora a gente chama de midiática, né? Mas era uma sociedade que estava aí começando. Ele também é apontado como um importante precursor da graphic novel, né, das novelas gráficas no início do século XX,
e também do comic books, né, os gibis, os quadrinhos, ele está atuando em várias dessas frentes, né? Exposto separadamente, às vezes emoldurado, outras vezes soltos nas páginas, os desenhos que narram a história se valem de novas disposições dos frames por espaço de montagem, inaugurando a exploração da página dupla, né? O estranhamento para o leitor é colocado cabendo a este fazer a leitura crítica dos signos visuais que se apresentam à sua frente sem o auxílio de qualquer signo verbal, né? Às vezes aqui, por exemplo, tem esse quadro, né, tem esse cartaz. Então, 1930. A gente avança mais um pouco e a gente chega em 1932. É um livro francês agora, Nathalie Parain. É o terceiro livro, sem fazer uso de palavras, e é da coleção Pierre Castor. E trata-se de um livro de imagem, especificamente para criança. É uma autora nova-iorquina. Ela publica esse livro para narrar a história de um filhote de terrier escocês que se perde de sua dona ao farejar os rastros deixados por um coelho. Eu acho tão interessante como isso aqui parece com um livro da Suzy Lee, sabe? Um dos últimos agora, no cachorro, não sei se vocês viram. O traço, a história, muito interessante. É um livro de 32. Depois a gente já vai fazer um salto para a década de 60, 1960, 1965. A gente já está aqui na dita era da imagem, né? O mundo já está todo capturado pela televisão, pelo cinema. A imagem tem um lugar forte aí, né? E no lugar de um terrier escocês, né? Agora a gente tem um filhote de poodle, né, objeto de desejo das famílias norte-americanas à época, e no lugar de uma sequência pictória com imagens em preto e branco, que ultrapassavam limites das molduras, agora a gente vê páginas sequenciais sem molduras nítidas, com ilustrações levemente coloridas e extremamente realistas, né? Então, a gente é a mesma autora, né? Só que ela faz uma releitura aí do livro, coloca um outro cachorrinho, coloca a imagem, olha como aqui, né? Naquela primeira, não está tão solto, né? Essa é a edição de 32, né? É um outro cachorro, o terrier, e a gente vê aqui, né, como a diferença aqui da expressão, a primeira corda, né? O menino, o cachorro, e aqui ela atualiza, né? Ela muda o cachorro parece que está mais levado, a criança parece que está mais assustada, a corda arrebenta bem, e tem cor, né? Bem interessante. Aí a gente vai para 1968, é uma outra imagem aqui do livro Out, 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 do Alexander, que mostra como um pombo que entra sem querer pela janela aberta de uma casa trabalha em equipe com uma família que está tentando expulsá-lo do lar para resolver problemas do cotidiano, né? E aí a gente vai ter várias sequências, uma ideia aí de sequência. Muito bem, né? Então, tudo isso está acontecendo no exterior. E aí a gente entra no início do livro Imagem no Brasil, né? A gente vai ter, já estamos com livros ilustrados fazendo grande sucesso, como o Flix, do Ziraldo, que é de 1969, e a gente vê ao longo dos anos 70 um retorno de artistas plásticos do mercado do livro para crianças e jovens,
E nesse ambiente não nos surpreende que o primeiro livro-imagem brasileiro seja do artista plástico Juarez Machado, né? Tenha sido a priori publicado na França, como componente da coleção Álbuns do Pierre Castor, que a gente viu, né? Mostrei para vocês aí no início. E aí foi editado na França em 75, com o título Uma Aventura Invisível. E no ano seguinte, em 76, ele chega no mercado brasileiro com o título Ida e Volta. Então, esse é o primeiro livro-imagem do Brasil. Depois, a gente já vai seguir para 1980, né? Com a coleção Peixe Vivo, que é composta por 4 livros, o Todo Dia, Esconde, Esconde, Cabra Cega e De Vez em Quando. São títulos estruturados em tirinhas visuais que narram simples passagens de tempo no cotidiano das crianças, no seu ambiente familiar, né? Assim, não tem texto. Ok? E a gente vai, né, em 1980, a gente começa a chegar num grande momento do livro Imagem no Brasil, que é a produção da Ângela Lago. Primeiro livro sem palavras da Ângela Lago, 1984, é Outra Vez, uma história carregada de afeto, em sequência pictória, e recebeu no mesmo ano o prêmio de melhor livro, chamava Melhor Livro Sem Texto, ainda não se usava o termo livro-imagem, Melhor Livro Sem Texto da Finilige, categoria que também em 1984 muda o nome para Melhor Livro de Imagem. Então, antes de ser livro-imagem, ainda foi livro de imagem. A gente vê aí, né, e nessa imagem, né, que como que o livro funciona, né, utilizando uma profusão de composição plástica, cheia de cor e de personagem, a Lago constrói uma narrativa sobre um vaso de flores que durante uma madrugada vai passando de mão em mão sobre a constante vigília de um preocupado cachorrinho, guardião sentimental do objeto, né? Que é esse vasinho aqui, e esse tadinho aqui desse cachorro que fica atrás dele, de casa em casa. É um livro lindíssimo, vocês devem conhecer, é um livro muito famoso. E a Ângela também, né, ela tem vários livros, né, livro-imagem, esse livro que eu estou destacando aqui, O Cântico dos Cânticos, é uma obra de arte, né? Além de ser um livro-imagem, ele é de 92, né? Ele vai ser inspirado pelo Antigo Testamento e nesse encontro de amores, né? De casais, em que a gente não tem aí nenhum texto, mas essas imagens muito potentes, né? E em 97, a gente tem uma reforma educacional no Brasil, e a partir de então a gente percebe cada vez mais a categorização de livro por idade e período escolar. E isso vai tirando novamente de cena os textos que prezam exclusivamente a linguagem visual, né? Naturalmente, a produção do livro-imagem registra uma queda com o passar dos anos 90, havendo alguns títulos pontuais. Entre os anos de 1998 e 2000, foi escassa a criação de obras de gênero em território nacional, também reflete a queda do número de publicações registrada nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos foram apenas 151 títulos ao longo da década de 90. E na virada do século XX para o XXI, é aí que o gênero ganha novos ares, traz novas propostas, né? E a gente tem praticamente aí um boom do livro-imagem, né?
está muito presente nas nossas discussões, nas nossas salas de aula, nas nossas bibliotecas, nas curadorias que a gente faz. A gente não vai ter tempo, mas na próxima aula eu retomo daqui, que são as tendências do livro Imagem, né? Observando vários livros imagens do Brasil e do mundo, nós chegamos em 7 tendências principais, né? 7 caminhos, estilos principais do livro Imagem. A questão metaficcional é uma, a questão da forma do códex é outra, enfim, na aula que vem eu retomo disso e a gente continua, são só mais 15 minutos de aula, a gente fecha isso. Eu faço a leitura do artigo, né? Porque eu acho que facilita aqui a nossa discussão. Eu reforço isso, eu ia reforçar exatamente isso, Beth, né? Que como o artigo a gente disponibilizou, né? O artigo da Beth com o Luiz Girão, tentem dar uma lida, né, para o próximo encontro, porque até pode surgir dúvidas, né, que aí a gente pode retomar, né, olha, naquele trecho do artigo vocês falam isso, eu não entendi direito, ou fala mais sobre esse tema, esse livro, né, então vai ser bem proveitoso. Coincidentemente, o livro que você citou na Angela Lago, eu tô com ele aqui em casa, né? Ah, que legal! Né? Até fui olhando quando você foi falando, né, então, próximo encontro, então, daqui 2 semanas, a atividade nós vamos postar depois no Google Sala de Aula, né? O PDF... Não, então, eu vi que estava com probleminha, eu repostei, viu, o Rosângela, depois dá uma atualizada, que lá está disponível na íntegra, sim. Eu vi que eu coloquei na nuvem, atualizei na nuvem, mas o link não estava atualizado. Aí estava dando que estava na lixeira, porque realmente eu deletei e postei um novo PDF, né? Então, agora acho que está tudo certo. Beth, desculpa, acabei te interrompendo, né? Mas eu ia só reforçar para o pessoal aproveitar essa semana para ler os textos. Quer finalizar? Não, eu quero só dar uma boa noite, dizer que eu já estou passando agora aqui esse documento para você repassar para eles, agradecer. Lamento se foi uma aula assim mais pesada, com essa coisa dos conceitos, mas vai fazer sentido na aula que vem, e vai fazer sentido quando vocês forem fazer a atividade de análise desse livro ilustrado que eu estou pedindo. Muito obrigada, um ótimo final de semana, e até o próximo encontro. Obrigada, Samir, por estar aqui com a gente. E feliz Dia dos Professores atrasado, que foi ontem, né, para todas e todos, inclusive para você, professora Beth. Verdade, obrigada, feliz, vamos celebrar a nossa existência, a nossa resistência, né? Então tá certo. Gente,